Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente analisar mercado do boi, mercado que segue firme, forte, consistente. Ali na casa dos R$ 300 é o valor que tem girado os negócios no estado de São Paulo. E a gente quer saber, enfim, se esse preço veio para ficar, se tem margem para continuar subindo, o que pode acontecer. O que justifica essa cotação e todos os dias, portanto, a gente traz sempre uma análise diferente aqui para vocês. Hoje a gente convidou o César de Castro Alves. O César é consultor de agronegócio do Itaú BBA, está ligado aí no mercado, está de olho no que está acontecendo e o César trouxe aí uma percepção diferente. Todo mundo está olhando muito o que aconteceu nesse mês, César, em relação às exportações. Primeira semana muito forte e veio arrefecendo aí nas semanas seguintes. No entanto, o César está lembrando uma coisa que é muito importante. Mesmo com esse arrefecimento, ainda assim, o volume demandado é maior que no mesmo período do ano passado. E isso tem sim uma contribuição para essa força dos preços, César? Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Prazer estar aqui com vocês novamente. Olha, eu acho que é isso. Esse mês, né, tem 2 dias úteis a menos, o janeiro desse ano. Então, pela média diária, o crescimento do volume é de 7%. Eu acho que não é um número ruim, por volta de 114 mil toneladas no mês, né? Falta uma semana ainda, não está fechado. Não é um número ruim, ele é menor do que o ano passado, o final do ano passado, mas isso normalmente acontece, né? Uma acomodação aí nos volumes começo de ano. Não me preocupa, o preço está estável, que tem uma perspectiva muito boa para a China esse ano, né? Continuar comprando bastante, né? Importando de todo mundo. Em que pese a gente já está um pouco mais caro em dólares, né? O nosso boi aí próximo de $55 é muito mais do que os 35 que a gente tinha ali no meio do ano passado, mas ainda assim é um mercado escasso, né? Então eu acredito muito que a China vai continuar fazendo a diferença e esse é o grande impulsionador dos preços de gado. Então, daqui eu acho que teremos boas... A questão é se vamos ter gado, né, Alex, para poder atender esses pedidos. A grande questão que eu acho que justifica esses preços muito elevados é que não tem gado, está simples assim, né, muito pouca oferta, as negociações têm sido menores, né, bem menores, o volume de negócios realizados, um claro quadro de escassez de gado pronto, função do ciclo pecuário, que continua, né, o que a gente viu o ano passado. Então, a surpresa para mim é a firmeza da carne, muito, muito firme, né, recorde. A gente voltou a ver os preços subirem depois do Natal e ao longo de janeiro, o mês inteiro em alta, já superamos as máximas do ano passado. Então, significa que nós estamos falando de preços recordes de tudo aí, de boi, de dianteiro, de traseiro, boi casado, tudo isso é o maior preço da história, num mês que normalmente é fraco e que a gente tem a companhia aí do frango e do suíno em queda, né? Então, especialmente o suíno está caindo bastante, um claro movimento de fadiga no mercado interno, porque as exportações de suíno também estão boas. Então, é a escassez de boi, né, de gado prontos, a necessidade dos frigoríficos de recomporem as escalas estão muito apertadas, né? O número que eu gosto muito de acompanhar é o número do IMEA, das escalas de abate, que mostra menos de 5 dias, né? 4 dias e meio por aí, de escalas, contra uns 7 dias que a gente tinha o ano passado. Então, 2 dias a menos aí não é pouca coisa, então, de fato, está bastante restrita a oferta e é o que tem dado sustentação aos preços, né? Então, está valendo aí na praça aquela nota de R$ 300 que o pessoal fez no final do ano passado e não deu para gastar lá porque o boi não chegou nos 300, mas agora é fato. Boa, César. Bom, vamos então por partes. Retomando a questão das exportações, você citou aí China ainda demandando e demandando forte. Você acredita que qual deve ser o comportamento da demanda chinesa esse ano? Eles podem ampliar, inclusive, a demanda, ou eles tendem a manter, enfim, até recuar um pouquinho aí, mas ainda assim é um volume expressivo, César?
Olha, Alex, apesar da recuperação da produção de suínos chinesa, né, o número vai ser melhor, a produção de carne suína esse ano, né, segundo as previsões do USDA, que eu me apoio bastante, cresce, tá? Mas ainda não o suficiente para voltar nos níveis de 2018, o que significa um pouco menos de importações de carne suína, mas não de carne bovina. Então, a leitura é que mesmo com esse processo já acontecendo, a importação total de carne bovina, e ela soma quase 3 milhões de toneladas de todo o mundo, ela vai ser maior. Então, eu acho que isso conversa com o meu sentimento de o consumo per capita lá ainda é muito baixo, a carne suína está muito cara ainda, apesar de estar sim acontecendo a recuperação. Então, eu acho que a gente deve sim ter um bom ano. A minha dúvida é se nós teremos gado suficiente, né, para justificar um novo crescimento, né, dado que o ano passado a gente já deu um salto, né, nas exportações. O fator preço seria um impeditivo? Você lembrou aí no começo da sua fala que migrou de $35 para 55 agora. Isso pode ser um impeditivo ou o fato de ter volume diferencia aí a negociação, César? Olha, a escassez de gado, de um modo geral, né, ela exige preços mais elevados. Então, vamos ver, se o consumidor chinês, né, estiver disposto a pagar preços mais elevados um pouco, eu acho que a gente resolve essa questão. Caso contrário, não, porque senão os frigoríficos não vão comprar, dado que o spread é muito menor hoje do que era um ano atrás. Ele sim tem espaço ainda para cair um pouco mais aos níveis históricos, né? Ele não é de todo ruim, é bem menor que um ano atrás, mas o resultado aí já não é brilhante para os frigoríficos, né? Porque o boi subiu muito e o preço em dólares não subiu tanto e o câmbio não está mais tendo aquela... Quando a gente saiu de 4, foi para 5 e depois para quase 6, isso fez muita diferença, mas agora a gente está estacionado ali entre 5,30 e 5,50, né? Com essa relação mais estável. E o boi subiu muito. Então, de fato, ele veio aí de 35 para $55 em 6 meses. E isso é custo na veia do importador. Mas eu acho que a situação é tão complicada lá que eu acredito que preços vão continuar subindo em dólares, né, da carne e sustenta preços, né, aqui dentro. Agora, daí até dobrar a aposta e achar que os preços vão subir ad eterno, né, a gente é o boi... Em dólares é o boi mais caro da América do Sul hoje, né? Mais que Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, isso não é desprezível. Então, eu sou otimista, mas o nível de preços eu acho que ele exige cautela, tá? Não acredito numa explosão apoiada exclusivamente na China, justamente porque tem limites, né? De repasse de preço na outra ponta. Então, eu seria mais cauteloso aqui. Esses preços, convenhamos, são muito, muito bons, né? Muito bem. E você lembrou aí da margem das indústrias. Mesmo os frigoríficos de exportação, eles têm essa perda de competitividade, ou pelo menos uma margem mais apertada, César? Na veia, sem dúvida. É? Em janeiro de 2019, Alex, era de 54% esse spread, tá? Isso aqui que é isso? É carne, preço de carne de exportação dividido pelo boi em dólares, simples assim. Então, tem uma série de coisas aí, processamento, né, que pode, né, agregar valor nas margens. Então, isso aqui não é uma margem em si, é um spread. Então, o ano passado era 54%, hoje é 27%. Agora, no passado, a gente teve muitos janeiros com 10%, 15%, quando a gente não tinha grande atrativo na exportação, ou por razão de taxa de câmbio. Então, não que isso vai travar tudo, mas é muito menor o resultado hoje do que era há um ano atrás. Então, os frigoríficos que estão explorando mais, né, esse mercado externo, certamente é onde está o melhor jogo hoje, né, o melhor business aí, porque a comercialização de carne, né, carcaça casada no mercado interno está horrível, né? Então, conversa com o que a gritaria aí dos frigoríficos que operam só o mercado interno estão sentindo, né? Ou seja, o boi casado hoje ele é por volta de R$ 288 e o boi gordo é 298. Então, você tem um 3%, 3,5% negativo aí nesse spread que tem que ser compensado por subprodutos, né? Ou por porcionamento, né? Esse é só um indicador que compara com ele mesmo, né? Claro que cada indústria tem a sua margem, mas no geral está muito apertada a venda de carne aqui dentro e a exportação que está fazendo a diferença.
Então, só para retomar, o spread na exportação é de 27. E do mercado interno, menos 3. Mercado interno, menos 3,5. Menos 3,5. Menos 3,5. Isso. Bom, enfim, é uma situação preocupante. E mesmo assim, César, uma carne cara, né? Para o consumidor, enfim, a própria carne no atacado tá em níveis dos mais altos em comparação ao ano passado, inclusive, né? Mais alto da história, recorde. Está maior que novembro, né? Os preços diários já superaram aqueles 19,11, se não me engano, lá do boi casado de novembro. Hoje é mais que isso, 19,20. E na média mensal também, de janeiro, né? Porque como foi forte aí o mês todo, a gente vai ter um janeiro aí o mais caro da história para carne, boi, bezerro. Então, complicadíssima a situação, acho que é para o frigorífico, porque tem que pagar caro nesse boi, não tem um ambiente bom para repasse interno, né? Claro que também não cai porque tem pouquíssima oferta, mas não consegue escalar o consumo, né? Atrair o consumidor que eventualmente está no frango, pelo contrário, né? Está perdendo competitividade ainda mais esse mês com o frango e o suíno em quedas, né? Então, tem que pagar caro no boi e tem que competir com as proteínas mais baratas e, além de tudo, não consegue repassar essa alta toda do animal para o mercado interno. Então, quem está na exportação, quanto mais exportação aqui, melhor é o fôlego, vamos dizer assim. Uhum. E mesmo assim, a carne está se mantendo em patamares elevados. Isso significa que não é questão de demanda, então. Vem mais de uma oferta restrita e essa pequena oferta sendo disputada. Exatamente. A gente ainda não tem bons números, né, de abates agora do mês de janeiro para a gente estimar o que pode ter sido o consumo. Mas certamente ele foi muito baixo, né, porque a gente está com uma oferta de gado reprimida e a exportação não está ruim. Então sobra menos para o consumo aparente, né, o consumo doméstico aí, e ele já está muito baixo. Então não é uma questão de disputa, né, até grande entre proteínas, é um mercado pequeno, né, está escasso, ficou menor, pouca oferta de gado, né, tanta comercialização de gado ela está mais restrita, como a comercialização de carne bovina também no varejo. Então já está um produto, né, nesses níveis aí que, obviamente, impeditivo para o consumidor já, né? Para muitos deles, certamente. Muito bem. Ô César, outro fator é a questão da oferta, que você bem colocou aí. E você lembrou que a alta não vai ser para sempre. A oferta, ou a volta dela, pode frear esse movimento de alta? Qual o potencial de uma volta da oferta e quando isso pode acontecer, César? Olha, se tiver que ter algum aumento de oferta, né, vale lembrar que nos anos anteriores, nos últimos anos, a gente teve esse efeito muito suave, né, de efeito de safra, de volume de gado entrando, também por conta da retenção de fêmeas, que foi muito forte no ano passado e continua. Eu acredito que ela vai ser até maior esse ano. Então, isso significa que a safra vai ter um volume de gado que vai ser função de chuva, recuperação de pastagem, sim, que aumenta em relação a esse mês. Teoricamente, o pico aí seria, pelo menos no meu racional, seria abril, maio, não antes disso, porque a gente teve atraso aí das chuvas, mas daí até isso derrubar o mercado é outros 500, né? Então, eu tenho o sentimento de que aumenta a oferta, mas não necessariamente a ponto de derrubar preço. Me preocupa mais a demanda, tá, Alex? A oferta eu acho que ela está meio garantida que vai ser curta, né? Vai ser curta esse ano. Porque o preço do bezerro justifica a retenção de fêmeas, que por sua vez restringe a oferta de gado, de fêmeas, também para os frigoríficos, a oferta fica muito voltada só nos machos. Agora, o lado da demanda, aí eu acho que o ambiente não é bom, a gente vai ter um ano muito difícil, né? O desemprego alto, possivelmente sem o Corona Voucher, que ainda está em discussão, mas até então estamos sem, e um nível de preços na largada já bem elevado, né? Então, a inflação aí ela vai exercer seu efeito combinado aí com os números de uma recuperação, né, nada muito expressiva da economia. A gente só vai
recuperar o tombo do ano passado. Então, é um cenário um pouco desconfortável. E aí que eu acho que as expectativas têm que se apoiar, né? Se a gente pensar só na oferta, o céu é o limite, mas é claro que tem um lado da demanda. E aí, embora a China possa, em grande medida, continuar muito, muito firme aí nas compras, o grande mercado nosso ainda é o doméstico, né? Talvez mais de 70% da produção doméstica. Então, isso pesa, tá? Então, algum freio pode acontecer aí, e aí, obviamente, isso pode ser um período aí final de safra, tá? Pode acontecer, e uma freada de arrumação aí, porque a corda está muito esticada para a indústria, então não me assustaria em algum arrefecimento. Mas olha, o cenário de oferta, ele deve garantir bons preços no ano, tá? Eu acho que só precisa administrar um pouco as expectativas aí, né? Porque tá um mundo meio louco, né, Alex? Pois Tudo é. subindo tanto que os produtores, né, quem tem, né, para negociar, ele também perde a referência, né? Literalmente assim. Então, acho que todo cuidado é importante aí, lembrando que o bezerro não para de subir também, né? Então não tem alívio para quem está vendendo boi e precisa repor. É uma reposição muito ruim que está sendo feita hoje. Isso exige preços firmes lá na frente para que a margem não esprema aí. Esse é um outro ponto importante da gente falar, mas em função do tempo aqui, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, César. Mas essa questão do custo de produção do pecuarista. Às vezes a gente olha só o número final, os R$ 300, níveis nunca vistos, mas enfim, até que ponto, né, esse preço está garantindo margem, cobrindo custo, e até que ponto essa margem está ficando apertada à medida que a situação vai se complicando com o aumento do bezerro, do boi magro, da alimentação. Isso é importante da gente discutir também. Mas, enfim, já te convido para a gente trazer esse levantamento numa próxima conversa aqui. Pode ser? Pode ser, com prazer. Mês que vem, então, nós atualizamos tudo isso. Legal. Combinadíssimo, então. César de Castro Alves, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, e volte sempre. Obrigado, Alex. Um prazer e um abraço e até a próxima. Valeu, abraço para você. Tá aí o César conversando com a gente, anunciando aí ou trazendo aí cenários importantes para o mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu passar rapidamente, antes de chamar o João Batista, que na sequência entra com Tempo e Dinheiro, passar para vocês os números, né, lá na Bolsa de Futuros, lá na B3 em São Paulo. Vamos de olho na tela. Mercado já recuando, janeiro 296,60, uma queda de 0,07%, fevereiro da mesma forma caindo 0,14% a R$ 295,45. Abril, R$ 285, abril tem alta de 0,96%, já o maio, R$ 282,20, uma queda de 0,11% e um diferencial de mais de quase 15 pontos em relação aí ao que está sendo praticado hoje. O boi gordo, indicador CPEA, fechou ontem com alta de 1,03% a R$ 298. Muito bem, são os preços de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a audiência e, como eu disse, tem João Batista Olive logo na sequência.